E aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês soma de n termos de uma progressão geométrica e soma de infinitos termos. É uma continuação do assunto que a gente já havia começado. No vídeo anterior eu ensinei para vocês o termo geral de uma progressão geométrica, que é a n é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1. Na aula de hoje eu quero explicar para vocês o seguinte: a soma de n termos de uma progressão geométrica é descrita por essa fórmula: o último termo vezes a razão menos o primeiro dividido por q menos 1. Mas para você fazer a soma de n termos, você precisa saber essa fórmula? Não. Eu vou ensinar para vocês essa fórmula porque no futuro eu vou precisar usá-la. Mas na verdade, se você substituir aqui o enésimo termo, que é o último termo, por essa expressão aqui e substituir bem aqui, ó, a1 vezes q elevado a n menos 1 vezes q menos a1, nós vamos saber que a1 vezes q elevado a n menos 1 vezes q equivale a 1 vezes q elevado a n. Como assim? n menos 1, quando você multiplica potências de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. O expoente aqui do q é 1. E n menos 1 mais 1 é n mais 0, porque menos 1 mais 1 dá 0. Logo, sobra n. Vocês percebem que aqui eu tenho a1 e a1. Eu posso colocar ele em evidência. A1 que multiplica q elevado a n menos 1. Tudo isso dividido por q menos 1. E essa fórmula aqui que eu quero que você decore, que é a fórmula de n termos de uma progressão geométrica. Vai ser o primeiro termo multiplicado, abre parênteses, q elevado a n menos 1, fecha parênteses, dividido por q menos 1. Se você decorar essa fórmula, você vai conseguir fazer muitos exercícios. Então, eu pedi para você decorar a soma de n termos, que vai ser a1 vezes q elevado a n menos 1 dividido por q menos 1. Mas antes disso, eu pedi para você observar que a fórmula inicial da soma de n termos é a n, que é o último termo, vezes q menos a1 dividido por q menos 1. Embora essa fórmula aqui você não vá usá-la, você não vai usá-la muito, mas ela é importante para você entender o que eu vou te explicar agora. Imagina que você quer somar infinitos termos de uma progressão geométrica. Se essa progressão tiver uma razão entre menos 1 e 1, ou seja, a razão dela vai ser, por exemplo, meio, um terço, um quarto, você vai poder fazer essa soma de infinitos termos. Como? Concorda comigo que numa sequência, uma progressão geométrica, onde a razão ela está compreendida entre menos 1 e 1, no caso a razão aqui ela vale meio, e ela tem infinitos termos, você concorda que a tendência é que esses termos vá diminuindo até chegar a zero? Por exemplo, tu começa com meio, depois vai para um quarto, depois vai para um oitavo, depois vai para 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128, 1 sobre 256, e vai diminuindo tanto que em algum momento essa divisão vai se aproximar muito de zero. Então, se você quiser somar a soma desses infinitos termos, a gente pega aqui, ó, o último termo vezes q. Lembra que ela tende a zero? Então eu aproximei aqui. Coloquei como se o último termo valesse zero. Ele não vai ser zero, ele vai se aproximar. Eu coloquei zero. 0 vezes q menos o primeiro dividido por q menos 1. 0 vezes q dá zero. Logo vai ficar menos a1 dividido por q menos 1. Isso aqui é um q. Multipliquei tudo por menos 1. Logo a soma de infinitos termos vai ser apenas o primeiro dividido por 1 menos q. Lembrando que isso tudo é uma aproximação. Beleza? Então nós temos aqui a fórmula da soma de n termos e a soma de termos infinitos. Lembrando, você só vai poder somar infinitos termos quando a razão ela estiver entre menos 1 e 1. Entendeu por quê? Porque quando a razão ela está entre menos 1 e 1, esse termo ele tende a zerar. O último termo ele tende a se aproximar de zero. Levando isso em consideração, substituímos zeros aqui e achamos essa fórmula. Vamos fazer aqui um exemplo de soma de termos de uma progressão geométrica. Nesse exemplo nós temos 3 sobre 5 mais 6 sobre 35 mais 12 sobre 245 mais pontinho, pontinho, pontinho. Isso mostra que essa soma aqui ela vai até o infinito. No caso seria a soma de termos infinitos de uma progressão geométrica. Lembra que eu falei? Para que a gente calcule essa soma de termos infinitos, a razão dessa progressão deveria compreender entre menos 1 e 1? Vejamos. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Logo, a razão é 2 sobre 7.
Se tu multiplicar 2 sobre 7 vezes 3 sobre 5, tu vai encontrar 6 sobre 35. 6 sobre 35 vezes 2 sobre 7, 6 vezes 2, 12, 35 vezes 7, 245. Essa minha razão está entre menos 1 e 1, logo você pode usar aquela fórmula da soma de infinitos termos de uma PG. Como é que vamos fazer? A fórmula dos infinitos termos de uma progressão geométrica é o primeiro termo dividido sobre 1 menos Q. Sobre 1 menos Q. O primeiro termo é 3 sobre 5. 1 menos a minha razão que a gente descobriu, 2 sobre 7. Agora é só fazer conta. A soma de infinito termo vai ser 3 sobre 5 dividido por 7 vezes 1, 7. 7 menos 2 sobre 7. Continuando, 3 sobre 5 sobre 7 menos 2, 5. 5 sobre 7. Divisão de fração. Como é que a gente resolve isso? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da de baixo. 5 sobre 7, eu vou multiplicar por 7 sobre 5. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 5, 25. Logo, a soma desses infinitos termos aqui vai dar 21 dividido por 25. Se você gostou dessa questão, você segue a nossa página, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal no Instagram e curte e compartilha também. E dessa maneira você vai mostrar pra gente que você está curtindo nosso conteúdo e que ele está te ajudando. Faça isso e nos motive a continuar produzindo vídeos. Muito obrigado.